Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a educação das mulheres no período colonial. Abordaremos os principais acontecimentos sociais, culturais e profissionais da mulher. O que elas aprendiam e quais eram suas obrigações? As mulheres do período colonial enfrentavam grandes discriminações. E por conta dessas discriminações que eram praticadas por uma sociedade machista, elas eram vistas como quase nada. Eram vistas como meras donas de casa, objetos de desejos sexuais e que não possuía inteligência o suficiente para estudar. As negras e as índias eram as mais vistas como símbolo do pecado dos colonos, pois eram lindas e tinham liberdade que as colonas não possuíam. As mulheres de elite eram submissas e dedicadas apenas aos seus lares. Já as mulheres mais pobres geralmente precisavam trabalhar, pois nem todas tinham marido, trabalhavam, pois precisavam ajudar nas despesas. A maioria dos lares era de famílias pequenas. A realidade colonial era de lares pequenos e famílias com estruturas simplificadas. Sabemos que desde a chegada dos colonizadores, o ensino concentrou-se nas mãos da igreja, especialmente dos jesuítas, mas igualmente outros religiosos, como os franciscanos, também vieram ao país. Este ensino, ministrado pelas ordens religiosas, nas missões e nos colégios fundados por elas, destinavam-se fundamentalmente à catequese e à formação das elites no Brasil. Desde a primeira escola de ler e escrever, iniciada nos anos de 1549, pelos primeiros jesuítas aqui aportados, a intenção da formação cultural da elite branca e masculina foi nítida na obra jesuítica. As mulheres logo ficaram exclusas do sistema escolar estabelecido na colônia. Podiam, quando muito, educar-se na catequese. Estavam destinadas ao lar, ao casamento e aos trabalhos domésticos, aos cantos e às orações, controle de seus pais e maridos. A mulher estava restrita aos afazeres domésticos e o homem, ele tinha o papel de ser o provedor do lar. Era comum a existência de mães solteiras que geralmente eram enganadas por falsas promessas e muitas vezes eram abusadas sexualmente. Essas eram humilhadas, abandonadas, discriminadas pela sociedade, como autossacrificadas, submissas sexualmente e materialmente reclusas. A primeira escola normal para a formação de professores foi criada na cidade de Niterói, em 1835. As professoras formadas pelas escolas normais, geralmente filhas dos fazendeiros, passaram a lecionar instruções primárias, atualmente chamado de anos iniciais do ensino fundamental, às crianças e aos adolescentes do sexo feminino, das camadas populares. As escolas normais silenciosamente arrancaram as mulheres de seu enclausuramento, elevando-as e instruindo a serem as primeiras professoras do Brasil. Além disso, oferecendo oportunidades de serem úteis ao próximo. As disciplinas eram de conhecimentos gerais, como gramática, aritmética, francês, história e geografia. Aos poucos foram sendo incluídas matérias de formação mais específicas como pedagogia, psicologia, trabalhos manuais e noção de higiene escolar. Educação conventual. As mulheres que escapavam da situação de analfabetismo eram as mesmas que eram enviadas para os conventos na Europa, se tornando uma única alternativa para as que queriam estudar. Uma vez que não se casassem ou não fossem para o convento, eram consideradas encalhadas. Criava-se dessa forma o estímulo ao casamento,
com os homens de Cristo ou com o próprio Cristo, no caso das freiras. Devido a isso, a elite local não hesitava em mandar suas filhas para os conventos, apesar da longa e arriscada viagem. Todas essas jovens eram filhas de pessoas influentes que ostentavam títulos. Essa ida para os conventos do reino implicava em uma alfabetização, mesmo que mínima. Haviam casos raros, como o de Teresa Margarida da Silva, que foi a primeira romancista brasileira. Ela escreveu o livro Aventuras de Diófares, atribuído durante muitos anos a Alexandre de Gusmão. O Conselho Ultramarino, ao investigar um problema de evasão da população jovem feminina, concluiu que o fenômeno não tinha a ver com o fervor religioso, mas que se tratava de uma questão de prestígio social. Em 1º de fevereiro de 1732, os conselheiros emitiram um parecer afirmando que era necessário que se tomasse uma medida para a colônia, aconselhando o respeito pela liberdade das moças de escolherem entre o estado religioso ou matrimonial. João V atendeu a essa preocupação, determinou que antes de ser concedida a autorização para a viagem das jovens, era necessário que averiguasse efetivamente se as moças possuíam verdadeira vocação pela vida religiosa. No entanto, após essa petição, o fluxo permaneceu intenso, mas somente no final do século XVIII foram criados recolhimentos que tinham realmente objetivos educativos. Com a expulsão dos jesuítas em 1759 e a implantação da Reforma Pombalina para a educação, a instrução feminina, apesar de pouco ter mudado, representou uma primeira tentativa de transformação. Foi o português Luiz Antônio Verney que dedicou a educação da mulher em sua obra, O Verdadeiro Método de Estudar. Sua proposta tinha como foco a vida doméstica, a serventia do lar, a arte de educar os filhos, que antes era uma tarefa escrava. Verney sugeria também a leitura da história, noções de aritmética, estudo das línguas, dança, entre outros. No entanto, poucos reflexos dessa educação chegaram ao Brasil. Apesar de já se identificar algumas mudanças em relação à educação da mulher, ainda permanecia a ideia de que se ensinar a ler e escrever era proporcionar à mulher meios de manter correspondências amorosas e que a costura e o trabalho doméstico eram as suas únicas ocupações próprias. O plano de estudo elaborado por Verney, previsto às meninas da sociedade de então, limitava-se a aprender a ler, escrever, contar e bordar. Isso bastava para o futuro governo de suas casas. Apesar de parecer pouco, essa educação representou um importante passo na educação feminina. Durante a sociedade colonial, onde a maioria das mulheres, como foi mostrado acima, sequer sabiam escrever o próprio nome. Após a expulsão dos jesuítas em 1759 e implantação da Reforma Pombalina da Educação de Portugal, Luiz Antônio Verney e a proposta de serventia da mulher. Primeiras mulheres atuantes, Maria Quitéria de Jesus, foi uma combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil. Imperatriz Leopoldina de Áustria, foi arquiduquesa da Áustria, a primeira esposa do imperador Dom Pedro I e imperatriz consorte do Império do Brasil de 1822, até sua morte. Também brevemente sendo rainha consorte do Reino de Portugal e Algarves, entre março e maio de 1826. Em 19 de julho de 1715, ou seja, há 300 anos, falecia em Salvador com fama de Santidade Madre Vitória da Encarnação. Dentre as primeiras religiosas do Brasil, destacou-se pelas suas elevadas virtudes e busca da perfeição. Monja Clarissa do convento Santa Clara do Desterro, o convento feminino mais antigo do Brasil. As mulheres do século XXI estão muito diferentes daquelas de gerações anteriores. É inegável a força da sua influência na sociedade. Mas como é o perfil feminino de hoje no Brasil? E o que podemos esperar para o nosso futuro? As jovens da atualidade entendem que homens e mulheres precisam ter as mesmas oportunidades e dividir responsabilidades. Com o crescente número de mulheres ganhando independência financeira, diminuiu a influência dos homens, como maridos e pais, nas decisões sobre os rumos de suas vidas. Tendo seu próprio dinheiro, elas conseguem impor suas opiniões e investir no seu crescimento pessoal e profissional. As mulheres estão constantemente aprendendo e crescendo. Elas enxergam o trabalho
como fonte de realização. Podemos dizer que tivemos algumas conquistas ao longo dos anos, como, em 1879, direito de concursar à faculdade. Em 1932, a Constituição Federal Brasileira permite pela primeira vez que as mulheres votem. Em 1960, a criação e comercialização da pílula anticoncepcional. Em 2006, criação Lei Maria da Penha. Em 2015, Lei do Feminicídio. Essa é apenas uma pincelada em importantes conquistas e movimentos ao longo da história. Há várias mulheres que se esforçam diariamente para promover a mudança e fazer do mundo um lugar mais justo e que busca igualdade. Seguimos na luta para conquistar nossos direitos. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado